Glória a Deus. Então vamos lá. Que o Espírito Santo fale e não eu. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero começar aqui falando para você, declarando para você algo muito importante. Eu vou falar aqui de treinamentos de Deus na nossa vida, sim. Transformação de Deus na nossa vida, sim. Mas eu quero começar com uma declaração. Que declaração é essa, pastor Coutinho? Para realizar uma cura, expulsar um demônio ou multiplicar pães, Jesus não precisou de muito tempo para tais coisas. Um demônio com uma palavra ele libertava, o enfermo com uma palavra Jesus curava, multiplicar pães Jesus deu graças e depois só mandou repartir, não precisou de muito tempo para que tais coisas acontecessem. Mas o que eu quero dizer e focar aqui e dar ênfase para você mas para transformar o caráter dos seus discípulos, Jesus levou tempo. Para transformar interiormente os seus discípulos, levou tempo. Quanto tempo é uma palavra? Mulher, vai que a tua fé te curou. Quanto tempo ali? Menos de 1 minuto? Agora Jesus ficou 3 anos e meio nessa terra, investindo, educando, ensinando, ministrando, falando, treinando, porque ele sabia que ele voltaria ao Pai. E ele precisava do quê? De homens fiéis para continuar a obra que ele tinha iniciado. A minha oração é que Deus encontre em você uma mulher e um homem fiel para fazer aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Aquilo que Deus quer fazer nesta nossa época, nessa nossa era, nesse momento. Apóstolo Paulo foi uma bênção. Apóstolo Pedro foi uma bênção. Todos os outros homens de Deus foram uma bênção. Mas este tempo, quem está pisando na terra e vivendo aqui é o Felipe, é a Linara, é o Carlos, é a Karina, é a Gislane, é você. Então é nesse tempo, irmã Gilcele, que Deus quer usar as nossas vidas, irmão Alain. Então é nesse tempo. Agora, o que significa, pastor, caráter? Caráter é um conjunto de características de um indivíduo. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Quando a gente fala de caráter cristão, a gente tem que verificar se as atitudes de uma pessoa são coerentes com a palavra de Deus. O que Deus quer, o que Deus deseja, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, é transformar as nossas vidas interiormente. Pastor, até quando você vai falar de transformação? Até quando tu vai falar de treinamento? Até quando você vai falar que Deus está me preparando? Que Deus, eu vou te falar que eu vou falar isso até eu viver. Porque nós estamos em transformação diariamente, transformação. E eu quero dizer para você o seguinte, que você possa amar essa transformação, porque a vontade de Deus é que você se pareça com Cristo. É bíblico pensar, pastor, a respeito da transformação, a respeito do caráter? Talvez os homens, eles dão uma atenção naquilo que é exterior, nos dons, nas habilidades. Mas eu quero te falar que antes de você agir, antes de você ir nas habilidades, antes de você executar os seus dons, Deus quer ir lá no interior e fazer com que você seja transformado no caráter. Como diz o louvor, quero um coração igual ao teu. E nós estamos sendo, em nome de Jesus. Não adianta nada as suas mãos realizarem uma obra fenomenal, mas o seu coração não ser parecido com Cristo. Não adianta nada nós termos a nossa igreja,
uma mega plus master power igreja, cheias de pessoas religiosas. E quando nós usamos no nosso contexto evangélico religião, nós usamos a palavra não num sentido bom, mas no sentido de que alguém que só pensa no exterior. Mas eu quero te dizer que vale a pena deixar Deus tocar no seu interior. Porque quando foi para ele escolher um rei, quando foi para ele escolher um rei, quando foi para ele escolher um rei, ele escolheu um rei segundo o seu coração. A minha oração é que você entenda que valorizar o seu caráter, aquilo que está dentro de você, vai abrir e vai dar oportunidade para Deus usar você nesse tempo. Deus não quer que você vai fazendo e chegue lá e tropece e caia. Deus quer que você permaneça. Isso é sucesso. É bíblico pensar a respeito de transformação, pastor? É bíblico. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o texto bíblico diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo está lembrando daquilo que aconteceu com Moisés. Quando Moisés subiu ao monte, Moisés ficou muito na presença de Deus, ficou tempo na presença de Deus. E o que aconteceu com Moisés? Aconteceu que quando ele desceu da presença de Deus, quando ele saiu da presença de Deus e foi até os israelitas, até o povo, aquele povo, irmã Rita, não conseguia olhar o rosto de Moisés. Por quê? Porque brilhava muito o rosto de Moisés. Por quê? Por causa da presença de Deus, qual Moisés estava. Quantos estão comigo? Quantos estão aí? Moisés precisava colocar então o quê? Um véu. Moisés precisava colocar um véu, porque não dava para olhar no rosto de Moisés, mas aquele véu encobria a glória da presença de Deus. Quando Paulo está colocando aqui, nós, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, ele está dizendo que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, Paulo se refere a Cristo. E a Bíblia continua dizendo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Pastor, o que é essa transformação, pastor? Essa transformação é a transformação, é Deus fazendo em você, você se parecendo com a imagem de Cristo. Ou seja, não adianta, Moisés ficava na presença de Deus, mas os israelitas não conseguiam contemplar a glória, pastor Eliab, por causa do véu. Mas agora Cristo removeu o véu, nós podemos olhar para Cristo e tê-lo como modelo das nossas vidas. Escute uma coisa interessante, porque eu comecei falando de milagre. Eu comecei falando porque você não conheceu o Evangelho só para ficar recebendo milagres. Você não conheceu a boa notícia só para ficar recebendo milagres. Deus removeu o véu de nossa face, isto é, nos fez enxergar a Cristo, não para recebermos coisas, ficar recebendo, correndo atrás, recebendo coisas, mas para termos um modelo. E à medida que fixamos os nossos olhos a este modelo, então somos transformados de glória em glória. À medida que fixamos os nossos olhos nesse modelo que é Cristo, somos transformados de glória em glória. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, não dos religiosos, mas dos filhos de Deus. O que é filhos? Ruios, aqueles que têm o caráter do Pai, que parece com o Pai. Eu não quero no nome de Jesus que fiquemos conhecidos como as pessoas que fazem as coisas, mas como
aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Essa igreja tem homens e mulheres de Deus. O crente que deseja viver, escute isso, o crente que deseja viver uma vida extraordinária, ele não deve fixar os seus olhos nas coisas que Deus pode dar, mas ele tem que fixar os seus olhos no caráter que Deus quer fixar em você. Eu amei a frase de Mike Murdock. Ele disse o seguinte: os parasitas querem o que está nas mãos, os discípulos querem o que está no coração. Quantos crentes parasitas não tem por aí? Eles só querem o que está nas mãos dos mestres, mas o discípulo quer o que está no coração do mestre. Ele quer o que está no coração de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você deixar Deus transformar a sua vida, se você deixar Deus formar um caráter de Cristo em você, transformar você interiormente, com certeza você vai viver uma vida extraordinária nessa terra. Com certeza. O que nós precisamos? De mais igrejas? O que nós precisamos? De mais evangélicos? O que nós precisamos é da manifestação, Magislane, dos filhos e filhas. Alguém olhar e dizer: eu vejo Cristo na sua vida. Você deseja um coração igual ao de Jesus? Então deseja um coração igual ao de Jesus. Pastor, por que há tantos treinamentos da parte de Deus para as nossas vidas? Você não entendeu? Você não entendeu por que tantos treinamentos? E por que eu falei dos milagres lá? Porque se você viver recebendo milagres, milagres não treinam ninguém. Você precisa de algo, está aqui, ó, suprir a sua necessidade. Não é treinamento. O deserto é treinamento. Você só vai saber o quanto você pode suportar, o quanto você é forte, o quanto Deus tem sustentado mesmo você, quando você está passando por provações. Não é pecado nenhum você passar por provações, por situações dificílimas. Deus não sabe de tudo, pastor, Deus sabe de tudo, mas às vezes tem coisa que acontece espremendo para você se conhecer. Porque às vezes, se você não se conhecer, você começa a dizer o seguinte: eu já estou pronto, já estou preparado, eu já sou o cara, eu já sou, tem que morrer. Já estou pronto, já estou preparado, não sei o que tem. Aí tem coisa que acontece e você fala: ih, rapaz, deixa eu calar a minha boquinha e ficar contente com o que Deus colocou na minha mão. Porque foi provado de que ainda eu não estou pronto para viver aquilo que eu acho que eu deveria viver agora. Quantos estão aí? Então é muito treinamento. O deserto treina, situações complicadas treina. Tem coisas que aconteceram na minha vida que eu vou te falar. Mas não pega eu com nada mais. Doeu tanto, como diz a brincadeira de criança, doeu, mas não doeu tanto assim. Não, doeu tanto que hoje não me pega mais nunca mais. Pastor, você perdeu coisas no passado? Perdi, mas ganhei um treinamento. São várias coisas. Eu lembro no início do ministério, você já conhece essa história, mas é segurança para vocês eu repetir. Que quando uma pessoa disse: eu vou te ajudar a pagar o aluguel da igreja. Uau, maravilha. Então, vamos lá. No terceiro mês, que mês? Terceiro mês. O cara disse: não, eu não vou ajudar mais não. Eu estou indo embora aqui, tal. O quê? Como assim? Você deu a sua palavra? E o homem pode dar a palavra. Se Deus quer treinar você, Deus pode fazer assim, ó.
O homem pode dar a palavra, vou te ajudar. Deus fala, vai não, porque eu que estou treinando. E o que aconteceu? Vai eu, Senhor, meu Deus, e eterno Pai, e como que faz? Para pagar isso daqui, e vai. Treinamento. Treinamento. Mas por que tanto treinamento, pastor? Por que tanto fogo? Para forjar um caráter de Cristo em nós. Agora tem gente que, eu não quero gastar muito tempo nisso, eu quero voltar na linha onde eu estou ministrando, mas tem gente que quando fala de treinamento, ele se ira com Deus, ele se revolta com Deus e fica com raiva de Deus. Esse cara não aprende, esse cara é o parasita, é passivo. Se tudo está bom, ele está aqui, ó, bom estarmos aqui adorando a Deus, e Deus é fiel. Quando a coisa começa a estreitar, ele o quê? Tchau, ele fica bravo com Deus. Agora, quem é filho de Deus, e eu espero, e eu quero entender que você é filho de Deus, e você está aqui, você vai aceitar os treinamentos de Deus na sua vida, porque é Ele te preparando para coisas maiores. Estrutura, te estruturando para coisas maiores. Tem gente que não entende por que passou tal coisa no passado. Por que aconteceu aquilo no passado? Até quando você vai ficar falando? Por que aconteceu isso, pastor? Mas aconteceu quando? Aconteceu ontem? Não, dia 9 de fevereiro de 2002, ao meio-dia e 30, no dia 9. O cara esquece tudo, ele lembra tudo. O cara lembra ele não esquece, ele só lembra daquela coisa ruim. Que tal você pegar essas coisas que ficaram para trás e você dizer o seguinte, ó, agora eu vou, a partir de agora, em nome de Jesus, ajudar pessoas para não cometerem um erro que eu cometi lá atrás. Eu quero orientar pessoas. Aí Satanás vai ficar, não. Eu tentei destruir você, mas aí o que acontece? Você começa a ajudar 100, 200, 300, 400 pessoas. Gostei muito. Dr. Miles Murrow, ele falou a respeito do tentador. E ele colocou que essa palavra tentador vem daquele cara que pega a espada, coloca no fogo, né? Começa a fazer a espada, e o tentador é aquele instrumento de para fazer a espada. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Que quando o diabo vem achando que vai destruir as nossas vidas, se a gente souber fixar naquilo que Deus quer nos transmitir, a gente se levanta bem forte. Teve um dia que Satanás tentou com uma coisa destruir a minha vida, destruir o nosso ministério, destruir a nossa igreja, destruir tudo. Mas eu pedi ajuda ao ajudador, ao Espírito Santo de Deus. E eu falei, Espírito Santo, me usa para eu então libertar mais pessoas. Gente do céu, aquilo, você não pode ficar lembrando daquilo que veio e começa, nossa, aquela pessoa fez isso para mim, aquela pessoa fez aquilo para mim, aquela pessoa fez. Você esquece, como diz Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e prosseguindo para o alvo, porque o alvo é Cristo, os olhos fixos em Jesus, o nosso modelo, e a transformação acontece. E você transformado é uma bênção para todo mundo, é bênção para sua família, é bênção para... E você pode ser novo, você pode ser velho, você precisa ser transformado. Transformado por Deus. Não faz sentido, o cara tem 30, 200 anos, 535 anos dentro da igreja, mas ele é um religioso. Ele é um religiosão. Só aparência. No domingo, quem estava aqui no domingo? Seja seu sim, seu não, o que passar disso de procedência. Mas o religioso, ele fala que vai pagar e não paga. Ele dá a palavra, mas não vai. Agora, quem tem o caráter de Cristo, ele caminha na verdade, na justiça de Deus. Por que Deus está treinando tanto você? Nós falamos aqui na quarta-feira, é mais fácil você deixar essa queda de braço, você não vai vencer essa queda de braço com o Espírito Santo. É melhor você perder logo e deixar ele fazer o que ele quer fazer
na sua vida. Tudo que você tem que fazer é se render. Jesus disse que o Espírito Santo, quando estão dormindo, diga amém. Jesus disse que o Espírito Santo, ele é o guia. Sabe o que é um guia? Guia é aquele, você vai num país, você precisa de um guia, você não sabe, imaginar, você não sabe falar o idioma daquele país, você não sabe aonde, vamos imaginar que você vai trabalhar lá, você não sabe aonde você, qual é o endereço, você não sabe que lugar você vai almoçar, que lugar você vai jantar, que lugar que você vai dormir, você não sabe nada, você precisa de um guia enviado para você, para quê? Para dizer o seguinte, olha, eu vou mostrar para você aonde você tem que ir, então só me siga. Imagina só o guia falando, vem para cá, e você fala, vou não. O guia diz, vem cá, não estou afim de ir. Deixa eu falar, como que o Espírito Santo vai te guiar se você não está afim de segui-lo? Você precisa segui-lo, você precisa se render a ele, você precisa deixar o rio te levar. Se você deixar o rio te levar, sabe talvez aonde você vai parar? Mateus capítulo 4, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo tentador ali, o diabo. Tem diferença de provação e de tentação. Tentação é para você cair, é do diabo, vem da parte do diabo, é para você cair, é para você pecar. Provação pode vir da parte de Deus, para provar você, para testar você. Para quê? Para Deus saber como você vai fazer? Não, Deus já sabe tudo, sabe sua reação, para mostrar para você que você pode, que você suporta, que você é firme, que você é forte e que Deus pode colocar coisas nas suas mãos. Eu olho pelos meus olhos da fé, você sendo uma bênção nessa terra, em nome de Jesus. Seja onde Deus quer te chamar. Chamar e propósito. Propósito é aquilo que você nasceu para fazer. Chamado é um período talvez temporal, algum período, um tempo que você foi chamado para fazer algo. Talvez você troca depois, você foi chamado para outra coisa. Mas talvez Deus te chame para você ser um patrocinador na obra de Deus. Coloque muito dinheiro nas suas mãos para você patrocinar a obra de Deus. Talvez Deus te chame para cuidar de casais, para aconselhar casais. Talvez Deus te chame para ir na internet, como graças a Deus eu estou muito feliz desses nossos irmãos indo para a internet. Eu quero ver Lucas Medrado indo para a internet, eu quero ver Jefferson, eu quero ver Nico, eu quero ver Andréia, eu quero ver todos vocês na internet colocando lá graça e paz de Cristo Jesus. Vamos para a palavra de hoje, eu quero ver vocês. Mas eu não gosto de câmera, pastor. Escreve texto. Glória a Deus pelos textos que a irmã Juscelia coloca. Está profundo, hein? Está cheio da revelação. Como a gente fala, está cheio do mel na boca. Cheio de mel é revelação. Deus é fiel e vai nos usar muito em nome de Jesus. Mas Ele está nos transformando. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, aguenta aí, meu irmão. Para Deus transformar você interiormente, você precisa de 3 coisas. Já estou encerrando. 3 coisas para Deus transformar você interiormente. Number 1, desejo. Você precisa desejar ser transformado. Precisa ser o seu foco. Sabe quando você que é homem, quando você é garotão e você começa a ver aquele jogador de futebol, é uma referência para você. Você quer fazer o que o cara faz. Ronaldo Fenômeno. Ele fazia aquelas pedaladas. Eu ia no jogo, o que eu tentava fazer? Aquelas pedaladas. Mas escapava a corrente das pedaladas. O Lucas ficava ciscando. O Mirtim, que era o treinador, ele falava, esse cara é um mala. Mas o que eu quero dizer é que nós temos uma referência. Uau, que legal, uma referência. Nós temos um modelo, a gente quer ser. Você precisa ter o desejo de ser parecido com Cristo. E eu parecido com Cristo, pastor? Os outros me humilhando? Aí eu parecendo com Cristo, pastor? Os outros... mas você está esquecendo que Deus o exaltou soberanamente. Não, eu não estou dizendo que você vai ser exaltado soberanamente. Não, esse lugar é só de Cristo. Mas estou dizendo o seguinte, que não importa se você decidir ter um caráter como Cristo, ainda que as pessoas acham que estão humilhando você, estão arrebentando com você, Deus tem uma exaltação no tempo certo para a sua vida. Ele tem. Ele tem. É por isso que Pedro diz,
Humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor, porque no tempo certo Ele os exaltará. E Ele exalta, gente. Eu já contei para vocês aqui, quando alguém um dia chegou e falou, tal fulano disse que sua pregação dá sono. Falei que, meu Deus, é horrível. E o que aconteceu? Começou a igreja? Fogo de palha. Ô, gente, pastor Coutinho está magoado, está lembrando que os irmãos... Não, irmão. Eu só estou dizendo para você o seguinte, que ainda que você decide caminhar com o Senhor Jesus, e ainda, ou melhor, quando você decide caminhar com o Senhor Jesus, e ainda que as pessoas começam a te jogar para o chão, te humilhar, continua, persevere. Quando você obedece a Deus, você está no caminho certo. Quando você obedece a Deus, você está no caminho certo. Ainda que essa obediência você fala, estou perdendo. Com Deus ninguém perde. Precisa ter desejo. Desejo de ser parecido com Cristo. Precisa desejar. E quando a gente deseja, coloca aquilo lá, a gente, em muitas coisas a gente consegue, é ou não é? Em muitas coisas. Como tem um desejo de comprar aquela geladeira, a mulher diz, desejo, começa a olhar na internet, começa a olhar aquela geladeira, começa a olhar as coisas, começa a olhar, desejo, até o dia que a geladeira chega na casa dela. Um desejo. A gente precisa desejar as coisas espirituais. É por isso que o texto bíblico diz, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Deseje. Pastor, mas para o mundo o que vale é o que você tem, mas para Deus o que vale é o que está dentro de você. O que vale é ser transformado aqui dentro, ter um coração igual. Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo olha exteriormente. Você é o que você tem, é ou não é? Eles veem com o que você tem, que família que você tem, de onde você pertence. Eu falo, cara, nós estamos na igreja. Eu sou da família real. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o mundo é assim, eles olham que você... Então tem gente que não tem nada interior, não tem nada para passar, mas ele tem muito mais gente diante dele. E a gente tem muito para passar, mas às vezes tem poucas pessoas na nossa frente. Mas o que chama isso? Treinamento. Porque eu sei aonde Deus está nos levando. Mas ainda que seja 2 ou 3 pessoas na minha frente, o que importa é eu estar sendo bênção na sua vida. Talvez aconteça que nem aconteceu com o cara que foi pregar, tinha 4 crianças na pregação, e uma delas era Benihim. Talvez você ganhe um e esse um ganha milhares de pessoas. É por isso que eu louvo a Deus por estar investido em você. Eu louvo a Deus de escrever, eu louvo a Deus de pregar, eu louvo a Deus de poder fazer isso, de cooperar. Por quê? Porque eu sei que você vai passar aquilo que você tem recebido aqui adiante. E nós vamos juntos transformar vidas. Mas Deus, Ele está interessado interiormente no nosso coração. E nós estamos em transformação em nome de Jesus. Até porque, como diz o texto, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, fixamos na glória do Senhor. E quem é a glória do Senhor? Cristo. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Estamos sendo transformados, ou seja, estamos a cada dia, glória a cada dia, sendo transformados, parecidos com Cristo. E aí diz, olha lá, com glória cada vez maior. E tem tradução que diz de glória em glória. A nossa transformação é de glória em glória. Não, você não entendeu. Sabe qual é o contrário de glória? Vergonha. Nossa transformação não é de vergonha em vergonha, de miséria em miséria, de doença em doença, de erro, de fracasso em fracasso.
mas é de glória em glória. Quando nós fixamos nossos olhos em Jesus, dificilmente ou é impossível você viver de miséria em miséria, enfermidade em enfermidade, problema em problema. Não, você vai viver de glória em glória, sempre Deus operando e agindo na sua vida. Deus tem esse poder, pastor? Tem esse poder, mas fixe seus olhos nele. Fixe seus olhos no Senhor. Ah, como é bom. Eu espero que você tenha o desejo de ser transformado interiormente. Pastor, mas essa luta está doendo, hein, pastor? Essa batalha está doendo. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adora. Achou que eu ia nessa nota, né? Só que não. O que mais que eu preciso? Dedicação. Dedicação. Tem tanta gente dedicando para tudo, e glória a Deus por isso. Dedica na mecânica, dedica na aula de português, dedica no inglês, dedica. É muito bom isso aí, maravilha, glória a Deus. Precisa dedicar na nossa vida espiritual. Quantos livros você tem comprado para treinar você? Eu quero ser transformado, eu quero entender mais do Evangelho. É uma pergunta. Quantos dias de culto você tem vindo? Como estão os seus ouvidos para ouvir a mensagem? Precisa de dedicação. E número 3, precisa de perseverança. Deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus foi levado no deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus ficou lá quantos dias? 40 dias. Imagina? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Tentação, 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 tentação. Mas no final dos 40 dias, diz as Escrituras Sagradas, que o anjo do Senhor veio e o serviu. Deixa eu te falar, persevere e não pare, porque no final vai ser gostoso. Serviu o que, pastor? 40 dias e 40 noites em jejum, sim ou não? Sim, com fome. E no final, o anjo de Deus o serviu. Persevere, 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 persevere fazendo a vontade de Deus, persevere caminhando com Deus, não pare, não desista, não desanime, persevere, 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 persevere. Sábado passado, o lançamento do livro, para mim foi extraordinário. Tudo muito bonito. Decoração, igreja, obreiros, irmãos, tudo cheiroso. Mondivaldo, cheiroso. Tudo lindo, abençoado. Tudo. Sexto livro, pastor Eliab, 140 páginas, livro bonito, você viu lá. Se você não entendeu o mistério, aquela mão do livro é a minha mão que está ali. Eu tirei aquela foto com 16 anos, 17 anos. Minha mãe falou, por que essa foto você tirou, menino? Aí hoje nós descobrimos por que eu tirei essa foto. É para ser a capa do meu livro depois de tantos anos. É assim que Deus faz. Agora eu não estaria lançando esse sexto livro se eu não tivesse ido para o primeiro. Se não tivesse perseverado. Eu estou usando eu como exemplo, mas você sabe que eu não sou bom. Ele é bom. O que eu quero te ensinar é persevere, persevere, persevere. Pastor, os negócios não estão indo bem, hein, pastor? Persevere. Pastor, a saúde não está indo bem. Persevere. Pastor, o ministério não está indo bem. Persevere. Pastor, persevere. Pastor, persevere. Pastor, persevere, 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 persevere. Você tem que estar além da sua visão física. Ou melhor, você tem que estar além dos seus olhos.
enxergar com os olhos físicos, você precisa ter visão. O que é visão? É você, aquilo que você enxerga no teu coração. Aquilo que você enxerga no teu coração. O que você quer para a sua vida. O que você quer, o que você quer, o que você quer. Os meus olhos físicos já viram, os meus olhos físicos. Lançamento de livro do bispo tal. Uma fila, quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões, e dá a volta, e gira. Do bispo daqui do Brasil, um pastor, um bispo daqui do Brasil, meus olhos físicos viram. Aí a minha visão disse, isso vai acontecer comigo. Glória a Deus. Visão. Começa a enxergar, visão. Pastor, os meus olhos, o que seus olhos físicos estão vendo? Seus olhos físicos estão vendo o quê, meu irmão? Pastor, olha, rapaz, tá vendo só bagunça. Olha que, ixi, rapaz, tem tanta coisa. Pastor, eu não sei, mas pastor, eu não sei. Pode falar, pastor? Começa a ter visão agora e começa a se enxergar aqui dentro. Você não está entendendo. Começa a se enxergar aqui dentro, com essas coisas arrumadas, ajustadas. Aí se prepara, porque o diabo vai tentar você. Não, olha para a sua. Agora aqui, ó. Não, fica imaginando, não. Olha aqui para a sua realidade. E o Espírito Santo fala: meu filho, não faça isso, minha filha. Continue crendo naquilo que eu tenho ministrado dentro de você. Minha filha, meu filho, você não precisa de confirmação, não, minha filha. Aquilo que eu tenho ministrado é a minha palavra. Jesus, quem está chegando agora, meu Deus do céu? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Toda palavra que procede da boca de? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procedeu da boca de Deus. É assim que está o texto? Procede. Deus não se calou, Ele continua falando por meio do teu Espírito. Ele continua falando. Jesus disse, e o Espírito Santo vai vir, e Ele vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu falei, e vai ensinar vocês outras coisas. Começa a enxergar. Eu começo a enxergar essa igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui, não vou citar nome, mas já aconteceu pastor, a gente mudou de cidade para cá, e eu preciso conversar com o pastor, a gente estava para Ourinhos agora, vamos sentar. E eu sentei com esse casal. E eu falo esse exemplo, mas isso aconteceu com muitos outros. Eu ali com o casal sentado na minha frente. E eu conversando com esse casal. A realidade mostrava o quê? Um casal sem esperança. Sem esperança não no casamento, sem esperança na vida. Saiu da cidade, ganhava muito bem, agora está aqui para recomeçar. Mas eu estava olhando para esse casal, eu já começava a enxergar a roupa de preto, tudo obreiro, servindo na igreja de Cristo. Que maravilha, glória a Deus. Está pegando aqui. Quando eu vejo os irmãos ministrando aqui, pastor Eliabe, vou usar os dois que estão aqui na frente, pastor Eliabe, Lucas Medrado e muitos outros irmãos e irmãs. Quando eu começo a ver, já começo a olhar lá na frente, uma conferência. Sabe, a gente fazendo o dia todo, irmã Verônica. Café da manhã, e almoçando. Mas não com o Lucas Medrado de hoje, de 2022, nem com o pastor Eliabe de hoje, de 2022. Estou falando com esses caras já preparados, prontos, servindo. Meus olhos vão. Pastor, isso é viajar na maionese? Não.
Isso é você colocar, trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que te dá esperança. Começa a enxergar, começa a ver. Abre a despensa na cozinha. A esposa diz: o que tem aí? Você diz: não tem nada, 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 dá até eco. Está vazio. Comece a imaginar não apenas esses celeiros aí seus, essas despensas cheias. Comece a imaginar também você levando cesta básica para pessoas também, porque Deus vai te dar tanto que você vai conseguir transbordar isso e ajudar na vida de outras pessoas. Pastor, de novo esse carro na reserva. Reserva. Quando eu vou assistir jogo de futebol e eles falam que tem gente na reserva, eu já fico bravo. Porque eu não gosto da palavra reserva. Chega no culto e escuto o pastor Diabo falar: sirva a Deus sem reserva. Mas eu estou na reserva. Pastor vem e fala: final do ano vai ter uma virada. Reserva um dinheirinho aí para você. Eu não gosto dessa palavra, reserva. Começa a olhar esse ponteiro chegando lá no... Só não faz que nem o irmão que acabou a gasolina do carro dele. E ele falou: ô pai, eu preciso chegar em tal lugar, pai, me ajuda. O ponteiro... Ele olhou, Deus colocou gasolina e falou: não acredito, o ponteiro... Quando o milagre acontecer, diga: eu creio, obrigado, Jesus. Começa a enxergar. Agora eu vou, hein? Posso falar tudo ou não? Até para os solteiros e solteiras. Começa a enxergar. Você é mulher? Enxergar um varão abençoado, não de cortina, o varão mesmo, homem. Você é homem, começa a enxergar a mulher abençoada. Sim ou não? Mas às vezes, ele não vem como você imagina agora. Graciele, no passado, quero casar com um pastor. Quem chega? Um pastor? Ah, que pastor, rapaz. Chegava eu lá na frente da casa do Lucão, lá, VSL, vamos pro culto, é nóis. Roupa larga, tênis furado, camiseta do meu irmão, que você é jovem, você não compra nada, tudo que vai vindo do seu irmão. E tá lá eu, lá no culto, lá, ficava lá fora, cada indireto que eu tomava, o pregador ia pregar e começava: você que tá aí fora, Deus vai te pegar. Eu ficava lá fora, nada de pronto, mas Deus trabalhando. Talvez se chegasse para você lá no passado e dissesse: ó, tá vendo esse aqui, ó? Esse é o Carlinho. Que nem um Kiko, né? Esse vai ser o seu pastor. Você fala: tá amarrado em nome de Jesus. É ou não é? Um dos que me levou para a igreja, um dos que me levou para a igreja, aqui, ó. Minha mãe foi benção aí, a Marrose. Aí Deus falava: ó, você, esse daí, se converteu depois, vai ser o seu pastor. O Lucão ia falar: tá amarrado. Pregão? O prego? Esse cara é um prego. Hã? Mas Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Talvez você está sentado do lado de uma pessoa aí que vai influenciar muitas pessoas no futuro. Talvez você está sentado do lado de uma pessoa aí que vai viajar para o mundo todo ministrando a palavra de Deus.
Mas você olha e você fala, ah, não, pastor, aí você forçou a amizade. É que se você trabalhar por vista, irmã Gabriela, se for trabalhar para o que você vê, ou para o que vocês veem, então é por isso que quando eu vou cumprimento a irmã Alessandra, eu falo, Pai do Senhor, advogada. Pai do Senhor, pastor, bispo. Pai do Senhor, por quê? Chamando à existência aquilo que não existe. Agora. Hã? Em nome de Jesus. Tony olha para a menina dele, não é simplesmente para dizer, olha como ela é linda. É linda, mas é para dizer, vai ser uma grande mulher de Deus. Você olha para o seu filho, não é simplesmente para ver, nossa, que bonito, que lindo. Não, você pode falar isso, mas já começa a enxergar lá na frente. Quantos estão recebendo essa palavra? Começa a enxergar, Ezequiel vai... Esse meu filho aqui, ó, vai ser usado por Deus. Esse aqui, muito usado por Deus. E esse usado por Deus não significa que vai ser pastor, simplesmente. Não, pode ser pastor, pode ser até um político. Vai fazer a diferença onde pisar. Porque onde um filho de Deus pisa, uma diferença acontece. Comece a... Por isso que eu estou aqui, começo a liberar. Nós vamos ter uma igreja muito grande. Se Jesus não voltar, obviamente, sempre vai ser assim. Se Jesus não voltar. Vamos ter uma igreja muito grande, aqueles banheiros lindos banheiros de graal, paloma, que você vai e coloca a mão embaixo, a água sai sozinha. Esse dia eu estava num lugar desse, eu estava procurando papel, não tinha papel. Vou usar esse sabonete aqui, ó. Que susto, rapaz. Não era sabonete, era um negócio de ar, para secar a mão. Que coisa boa. Lembrando que lá atrás, né, irmã Andréa, lá atrás, lá na Vila São Luís, onde nós estávamos 3x10 aí, a gente não tinha nem sala para criança, nem sala para nós mesmo a gente tinha. Nem sala para a igreja, não cabia nem. O pastor Eliabe que falava que tinha 50 pessoas lá, mas nem, não chegava nos 30. O pastor auxiliar tem uma coisa, né, que você pergunta para ele, segunda PUC, você tem lá 100 pessoas, ele fala que tem 350. É bom, um marketing abençoado. O pastor Eliabe é uma benção. Chegava lá, nem sala de criança não tinha. Um dia antes de pregar, estava com camisa e tal, começou a vazar água pelo ladrão lá da caixa d'água lá. Você olha de um lado, olha do outro, nem obreiro você tem. Vai você subir e arrumar lá. E depois pregar. Parecia que você tinha tomado uma chuva, tanto suor assim. Ora. Enxergando, e agindo, enxergando e agindo, e preparando, e recebendo treinamento, e se fortalecendo, e ficando com mais habilidades, e ficando mais afiado, vai batendo, vai preparando a espada, Deus está deixando você mais afiado, em nome de Jesus. Até o irmão que você fala, meu pastor do céu, esse irmão aí, até esse irmão está sendo usado por Deus para afiar mais você. Porque as escrituras dizem, assim como ferro afia ferro, o seu irmão afia o seu irmão. Pastor, esse cara está me amolando. Tá te amolando, quem está entendendo? Quem está entendendo? Agora só vai viver, só vai chegar quem perseverar. Tem que perseverar. Vocês estão prontos para perseverar? Vocês estão prontos para perseverar e permitir com que Deus faça em você, dentro de você, o que Ele quer fazer? Vai doer, pastor? Prepare-se para a parafusadeira de Jeová. Coxa. Você vai estar dormindo e você está ouvindo.
Agora já deu, né? A Jaque tá, meu Deus, para essa pregação logo, pelo amor de Deus. Você sabe que eu amo vocês, né, meus lindos? Só se torna grande, só se torna quem persevera. Só vive o que tem, que Deus tem, quem persevera. Vamos colocar em pé.